Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário. Nossos convidados, Bruno Ferreira, diretor da C. Ferreira Imóveis, e Stefano Lopes, diretor da R3 Imóveis. Meus amigos, obrigado pela presença. Nós vamos fazer um bate-papo hoje nesse programa, não vai ser nada formal, descontraído. Então, a pergunta vai ser sempre para os dois, a gente vai interagindo, um responde, o outro complementa e interage. Perfeito. Vai ser um bate-papo sobre o mercado imobiliário aqui da cidade. É uma honra ter vocês aqui, meus amigos, né? Filhos de corretores de imóveis, amigos também, e trilharam aí a carreira do pai. Hoje tem um destaque na cidade por luz própria, né? Isso é que é importante, estão fazendo muito sucesso na nossa cidade. A nova geração está aí trabalhando na nossa cidade. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso, Barroso. Vamos lá, Bruno e Stefano. Última pesquisa da Brain, que é o que fornece praticamente todos os dados aí para todas as entidades praticamente do Brasil, né? E do Secov, aponta mudanças no comportamento de vendas e absorção do estoque. Então, comportamento de vendas e absorção de estoque. Como esses dados se refletem na prática, no dia a dia, e como vocês avaliam o momento atual do mercado imobiliário em Santos? Vou começar pelo Bruno. Bom, primeiramente é um prazer estar presente no seu programa. O Stefano é um grande amigo e parceiro e sócio aí de alguns outros negócios que nós temos em comum. E, bom, a pesquisa eu acho que retrata a realidade, né? A gente tem hoje, pelo que eu analisei na pesquisa, o estoque médio gira em torno de aí aproximadamente uns 10 a 11 meses para ser suprido as vendas, né? E eu acredito que a nossa cidade está vivendo um momento muito especial e as construtoras hoje estão cada vez mais praticamente assim diminuindo o seu estoque e lançando mais e mais produtos, né? Temos algumas construtoras aqui que a gente pode até ressaltar a importância dela na cidade, como a sua, né? Que vive aí, graças a Deus, um lançamento após o outro e você sabe melhor do que ninguém o estoque mínimo que você tem, o sucesso nos seus empreendimentos e é uma realidade na nossa cidade toda, graças a Deus. É que vocês trabalham com várias outras construtoras, então vocês têm um panorama real da cidade, né? Vocês trabalham com quase todas as grandes incorporadoras em Santos, né, Stefano? Então, eu queria que você falasse isso, o mercado continua pujante, continua bom, continua vendendo, apesar da Selic de 15% que a gente vai... Né? Mas o mercado continua sendo... mais consumido, quer dizer, os imóveis estão sendo mais consumidos do que lançados nesse momento, né? Sim, hoje todas as construtoras que têm produtos bons, bem localizados, plantas boas, empreendimentos com área de lazer, dentro do preço de mercado, os apartamentos foram super bem vendidos, né? Se não 100% durante a obra, mas 90% na fase de obras, pelo menos, foi vendido. Então, você vê que o estoque realmente na cidade é muito baixo, apesar da alta Selic, apesar de toda essa situação que o país vive, política e monetária. Então, a gente vê, né, vai para São Paulo, é impressionante, né? Eu não vou muito para São Paulo, mas Moema, por exemplo, Pinheiros, cada quadra 2 prédios, assim, impressionante o número de lançamentos. E eu não sei se eu vou muito para Pinheiros e para Moema, que eu tenho um apartamento em Moema, ou se isso acontece na cidade inteira de São Paulo, esse boom que está acontecendo em São Paulo, que é impressionante. Em Santos, apesar de o pessoal falar que está cheio de lançamento, eu acho que não se compara proporcionalmente falando a São Paulo. O pessoal até da Secov fala que se compara. Eu acho que Santos, nós temos vários lançamentos, mas São Paulo, tudo bem que São Paulo não dá para comparar. Mas... Cada esquina é uma obra, né, Barroso? Pega Itaim, Vila Nova Conceição, Moema, Campo Belo,
Vila Olímpia, é impressionante. Eu não estou vendo tantos lançamentos em Santos assim. Tem, mas é tanto assim? Tem na proporção, né, Stefano? Eu acho que pelo número de habitantes da cidade tem uma proporção, mas eu vejo como São Paulo um volume muito grande, né? A cada esquina você vê uma obra. É diferente de Santos, você vê, mas lógico, muito menos, né? Agora você vê em São Paulo, o preço é que varia muito, né? Mas você chega a ver 35, 40, 50 mil, 25 mil, Pinheiros 30 mil, 35 mil. Eu tenho acesso a algumas tabelas e tal. E em Santos, talvez a metade disso, tirando os imóveis em frente à praia, né? Sim. Mas imóveis a 2, 3 quadras da praia, a 15, 16 mil. Quer dizer, vamos dizer, a metade do valor de São Paulo. Nós temos um terreno aqui caro, tão caro talvez quanto São Paulo. Dependendo do ponto de São Paulo, é um pouco mais caro. Fundações aqui Mais caras. mais caro, custo mais caro. Por que essa diferença é tão grande em Santos? Será que isso também está fazendo com que as pessoas de São Paulo venham para Santos buscando qualidade de vida e investimento também? Quer começar? Então, Barroso, eu vejo que o paulista, né, ele acha Santos barato, ele não se assusta com o preço de Santos. E o santista, ele às vezes se assusta com os novos empreendimentos, né, reclama um pouco do preço. E a gente tem que utilizar esses exemplos, porque realmente São Paulo hoje pratica em média no Itaim, por exemplo, 40 mil reais. É realmente mais que o dobro do que a gente pratica aqui, né? E o custo é até mais caro, como você falou, por conta da fundação, né? Mas eu vejo que a questão principal é a renda que a cidade tem. Exato. Então, isso faz com que as pessoas que comprem tenham um limitador de preço, de ticket final do Aqui em Santos, imóvel. O poder aquisitivo, da cidade. Né? É diferente de São Paulo. Então, realmente, quando a gente lança um produto aqui a 20, 22 mil reais o metro, o santista, ele reclama, né? No primeiro momento. Mas quando a gente faz esse comparativo com a capital, o cliente percebe que, devido ao custo, fundação, terreno, que realmente não tem como fugir desses patamares. E o cliente de São Paulo, quando vem para cá, realmente acha, pela qualidade de vida, pela infraestrutura, que o nosso metro quadrado é atrativo. Então, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio que a grande maioria das construtoras encontra e a gente acaba conseguindo ter esse sucesso de vendas. É isso, né? Você está falando 20, 22, 20 mil metros, por exemplo, Vila Rica, né? O prédio que o Ramon vai lançar, que é o melhor ponto de Santos. Aí nós estamos falando do melhor local, hoje o melhor empreendimento de Santos é Minas Gerais, da Vila Rica do Ramon, da Penseira, que é do lado do tênis clube. É a melhor esquina da cidade. Então, esse está 22, 25, 25. Então, os outros, a realidade é diferente, é 13, 16, 15, 16. Então, é muita diferença. Por isso, talvez o pessoal de São Paulo também tenha investido aqui. A gente vai falar um pouquinho depois da locação, né? Então, sim. Isso é importante, né? Essa pergunta já emenda nesse bate-papo. Quem é o comprador atual em Santos? Ainda predomina o público local? Tem um crescimento aí relevante de outras regiões? Eu vejo apartamento até para fora do Brasil, né? As pessoas compram, né? Sim. Ou existe um equilíbrio? E o equilíbrio entre oferta e a demanda hoje? Então, são várias perguntas aqui. Então, primeiro, quem compra o imóvel? É o santista ou o investidor santista? Depois a gente vai entrar nesse detalhe. Ou o pessoal de fora? Ou é misto? O que eu sinto hoje na empresa é que o santista ainda é o maior comprador. Se fosse para te dar uma proporção, eu daria em torno de 70% a 30%. Isso é o que eu sinto. Aumentou consideravelmente nos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma. Mas o maior comprador ainda da nossa cidade é o próprio santista ou aquele santista que teve que sair da cidade por algum motivo e o sonho dele é voltar para cá, né? Por toda a qualidade de vida, infraestrutura e a proximidade com a capital e a segurança que a nossa cidade oferece. Esse número, eu concordo com o Bruno, eu também tenho a mesma proporção ali, 70% para santista, então sua grande maioria santista, e 30% para fora, né? Eu vejo que a pessoa de fora, quando ela vai comprar em Santos, quando ela procura Santos, principalmente alguma pessoa que já teve uma ligação com a cidade, então ou morou, como o Bruno citou, ou então a avó teve um apartamento, os pais tiveram um apartamento. Um vínculo afetivo, né? Um vínculo afetivo Santos com a cidade. É uma cidade que tem muito disso. Porque a pessoa aí acaba buscando o imóvel, uma pessoa de fora. Acho que em sua grande maioria, quem compra de fora teve algum vínculo já. Vocês trabalham com todo tipo de imóvel, mas talvez uma boa parte seja um médio alto padrão. Quando eu acho que diminui o padrão, por exemplo, apartamento de 2 dormitórios, intermediário, não vou dizer tipo Minha Casa Minha Vida não, assim, 3, 4 quadras na praia, talvez o público de São Paulo,
fica mais fácil e tem a maior procura pelo ticket um pouco mais baixo, né? Estamos falando de imóvel na Vila Rica, a 25 mil metros, ou, por exemplo, Seven Seas, frente à praia. Então, talvez esse pessoal até busca, mas é um público talvez mais regional mesmo, mais que queira, não sei se eu estou falando bobagem, principalmente porque lá tem a vista, mas é um imóvel de 10, 8, 10 milhões, então é imóvel mais para o Santista, isso também não impede de um paulistano, por exemplo, comprar, né? Sem dúvida. Mas acho que é mais o Santista que investe nesses imóveis melhores localizados para nós, que somos moradores. Locais, né? Mas quando a gente tem, você citou um assunto que é a realidade, quando a gente tem produtos próximo da praia, de 2 e 3 dormitórios, com uma metragem mais compacta, esse público, ele aumenta mesmo. O santista, ele acaba comprando mais, mas o público de fora de Santos, ele realmente aumenta essa proporção um pouquinho. Para usar para veraneio. O Seven Seas, por exemplo, foi uma unidade só vendida para fora, de 32. Uma unidade vendida para um paulista. Legal. Vamos passar para a próxima pergunta aqui. Santos tem se consolidado como opção de moradia e investimento, né? As pessoas querem, por exemplo, principalmente de fora, querem morar aqui ou se aposentar e vir para cá. Muitos vêm para cá, alugam às vezes um apartamento, querem sentir a cidade, ou compram um apartamento menor para sentir como funciona, para depois, quando se aposentar ou mais para frente, mudar para cá, né? Então isso aí é uma coisa que a gente vem notando, né? Então, Santos é considerado como opção de moradia e investimento. Quais fatores pesam na decisão de quem vem de fora para adquirir um imóvel na cidade? O que você acha que faz a pessoa se encantar pela cidade? Além da qualidade de vida, é lógico, né? A qualidade de vida é o principal, é o número 1, né? Os caras querem sair da loucura de São Paulo, né? Santos, a gente vive aqui e a gente, às vezes, na correria do dia a dia, acaba não percebendo como a cidade é diferenciada perto das outras cidades, nem do nosso estado, mas do país, né? Santos tem índices espetaculares, desde a educação, saúde, planejamento da cidade. Eu acho que a gestão da cidade ela está sempre num caminho de crescimento, né, de expansão. Então, a gente tem uma boa administração pública, que é decorrente há anos de uma continuidade, facilita também com que os índices da cidade sejam favoráveis. Então, a gente tem facilidade de locomoção, a gente tem um saneamento básico exemplar no Brasil, acho que um dos maiores do país. Não falta água aqui. Não falta água aqui. Qualidade de vida, que aí é indiscutível, um dos melhores IDHs do Brasil, com uma infraestrutura necessária para os moradores e a proximidade com a capital, que faz com que a gente tenha tudo a 50 minutos daqui, em todos os sentidos. Hospitais, na área gastronomia, cultural. Então, essa facilidade faz com que a nossa cidade seja uma cidade extremamente diferenciada no cenário nacional. A gente vai até falar mesmo esses compradores como forma de investimento, né? Porque Santos é uma das cidades mais rentáveis do Brasil. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando do mercado imobiliário. Nossos convidados, Bruno Ferreira, diretor da C. Ferreira Imóveis, e Stefano Lopes, diretor da R3 Imóveis. Eu estava falando no bloco anterior do pessoal de São Paulo, que vem para cá pela qualidade de vida, e agora vamos falar um pouco mais da nossa cidade. Como vocês enxergam o processo de renovação urbana nessa zona intermediária? Então vamos lá, linha da máquina ali, tal, que era esquecida, tal, especialmente com foco em empreendimentos voltados à classe média, as faixas 3 e 4 do Minha Casa e Minha Vida. Quer dizer, era um local meio que esquecido, as pessoas reclamavam muito que estavam sendo expulsas de Santos, porque as construtoras, eu participava de programa de rádio, de TV ao vivo, às vezes as pessoas perguntavam, né? Os construtores de Santos não trabalham mais para as pessoas de Santos, só querem trabalhar com o pessoal classe A, B, alto padrão. A gente fica excluído da cidade, tem que mudar para as cidades vizinhas, não consegue pagar um apartamento, o aluguel, tal. E isso vem mudando e esse mercado está muito promissor, embora a rentabilidade pro incorporador, construtor seja menor, mas acho que é um caminho sem volta. E hoje, cada vez mais, você vê imóveis nessas zonas intermediárias, dando oportunidade para as pessoas que querem adquirir o primeiro imóvel e também como investimento. É incrível o número de investidores nesse tipo de imóvel, perto da linha da máquina. Vou começar com o Stefano. Você trabalha com os imóveis, por exemplo, de outras construtoras, tem a Âncora, que tem um prédio
ali O Panorama. Panorama, tem os prédios da Engie-Life, vocês trabalham com os dois. Queria que você falasse um pouquinho se essa é uma realidade que está acontecendo em Santos, esse movimento se está acontecendo, se realmente é uma tendência aí para o médio e longo prazo. Sem dúvida, é uma tendência, né? Era um mercado esquecido realmente pelos incorporadores, eles não queriam trabalhar. E aí veio a Engie-Life, veio a Âncora, trazendo bons produtos para a classe média no Minha Casa Minha Vida, né? E a gente viu um volume de vendas bem alto, né, Barroso? Então você vê como tinha uma demanda reprimida no mercado e o público gostou, o público comprou e é bom porque atende toda a cidade. Realmente o pessoal de Santos reclama muito dos preços, né? Falando... vou mudar para São Vicente, vou mudar para Praia Grande por conta do preço. E eu acho que veio aí essa linha próximo da linha da máquina e agora com o centro também eu vejo que tem um grande potencial de prédios residenciais, né? Talvez o centro, depois o Bruno, talvez o centro, faixa 2 ali. Um pouco mais baixo, né? Um pouco mais baixo, mas é uma opção interessante. Em vez de você morar numa comunidade, em vez de você morar, por exemplo, nada contra, no México 70, que é mais distante, em outros bairros da cidade, né, sem citar, mais distante aqui do centro, as pessoas que trabalham aqui. Eu tenho vários funcionários, por exemplo, acho que talvez 60% moram em São Vicente, moram fora, na área continental de São Vicente, ou mais. Então, ter a oportunidade de morar para essas pessoas trabalha. No centro da cidade, pegando o VLT e chegando no trabalho dele em 15 minutos, É isso. perto de tudo, quer dizer, aí as pessoas falam, depois a gente volta na pergunta, as pessoas falam, mas o centro é morto, é perigoso, porque não tem moradia hoje lá no centro. Tem que povoar. Quando você começar a criar moradia, o entorno começa, a prefeitura vai olhar diferente, porque a prefeitura quer, o prefeito quer desenvolver o centro. O comércio vai aparecer, muda, a iluminação vai mudar, a segurança vai aumentar, quer dizer, tudo vai beneficiar o centro e facilitando a vida de milhares de pessoas que moram fora, né? Com certeza. Voltando à pergunta no começo da zona mas intermediária. Tudo que o Stefano falou, eu assino embaixo e eu acho que é isso. Eu acho que é um conjunto de ações, né? A prefeitura está tentando fazer a parte dela, dando incentivos, né, para as construtoras. Realmente, a questão de 5, 7 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade de encontrar esse produto, até de vender um terreno para uma construtora ter interesse em fazer o empreendimento, porque era realmente muito mais limitado, e a gente perdia com isso moradores locais, né? As pessoas, como você falou, as pessoas moravam em Vicente de Carvalho, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, e trabalhavam em Santos. Então o sonho dessas famílias sempre foram morar aqui, né? E não encontravam esses imóveis porque realmente os valores eram muito difíceis da gente encontrar. Então eu acredito que é um caminho sem volta, eu acredito muito nesses projetos. Eu acho que a Engie-Life é uma empresa que inovou, foi corajosa, né? Iniciou esse tipo de projeto. A Âncora também, do seu Manolo, da Ângela, e são empresas da cidade que enxergam o mercado imobiliário local como poucas. E eu acredito que o sucesso dos empreendimentos de vocês vai fazer com que as outras grandes construtoras, não só de Santos, mas de fora também, vislumbrem esse mercado. É isso mesmo, precisa. Eu acho que ele tem que construir para quem mais precisa, né? Com certeza. Quem tem dinheiro, compra aqui, compra ali, compra em frente à praia. Tem o fim social também da habitação, Exatamente, né? Eu acho isso importante. A gente tem que Sem trabalhar dúvida. pensando nesse lado. E outra coisa, um imóvel desse aí, R$ 9.500 o metro, pela Caixa, em 400 meses para pagar, 400 Uma meses. taxa de juros atrativa. Exatamente, isso facilita muito. Quando a gente pensa assim, vou comprar o Minha Casa e Minha Vida, ou seja, 8% ao mês. Eu vou comprar um imóvel próximo à praia, banco 11%, 12%, 4%. Só 4% multiplicado. A Eu sempre longo falo isso aí. prazo. Há 30 anos, por exemplo, dá 120 ou 130, 150% juros sobre juros, né? Exatamente. Quer dizer, é muito mais barato. Muito. E outra coisa, o que tem que falar, né, Stefano, você vê também, que o imóvel é de qualidade. Exatamente. Estamos falando de imóvel de R$ 9.500 o metro, com qualidade, área de lazer, infraestrutura e bem completa. construído, porque a Âncora não constrói mal, constrói muito bem. A Engie não constrói mal, a Engie-Life não vai construir mal. Imóvel com qualidade, Alto Por que padrão fica de mais qualidade. barato? Por que fica mais barato? Os materiais, os acabamentos são mais simples, mas tudo material de primeira categoria, top, vai ser os materiais mais simples, e o terreno um pouco mais afastado da cidade. Para poder ter esse equilíbrio, para
valer a pena a Claro. construtora em fazer esse Mas investimento. são imóveis de qualidade. Quem tiver a oportunidade de ver, por exemplo, o Piazza Torino está pronto. Conselheiro João Alfredo 363, eu acho. É uma 365, referência É perto hoje. da... Pô, o imóvel é espetacular. Prédio todo ficou lindo. revestido. Não tem muita diferença do imóvel. E é muito mais acessível. É uma coisa perto de transporte, perto de Isso é uma facilidade da faculdade. Esse novo empreendimento da Engelaf, a âncora também, O empreendimento é VLT maravilhoso. passando do lado, na até porta. Faculdades do lado, VLT passando na porta, quer dizer, eu acho que é uma tendência que eu acho que também não tem volta, embora o resultado para vocês, como corretores, seja menor, que vocês têm que trabalhar a mesma coisa, às vezes mais para um ticket que é 1/3 do valor de um imóvel de alto padrão, então realmente o ganho é menor. O ganho da incorporadora é menor, mas a gente está movimentando a cidade, está movimentando o negócio e está atendendo quem quer morar em Santos, né? O Exatamente. volume é maior também, né? O volume é maior. Exatamente. A gente... Mas as pessoas, o que me impressiona, esse último empreendimento que a gente está lançando, é a quantidade de investidores nesse tipo de É imóvel. porque a localização desse seu último produto, ele está coladinho nas universidades da nossa cidade. Então você tem a possibilidade de alugar para diversos estudantes que vêm morar na nossa cidade temporariamente. Então, eu acho que é uma tendência também do mercado. Esse tipo de financiamento da Caixa, ele facilita muito, né? Eu não entendo muito de tal de SBPE, que você vai pagando a evolução da obra. Sim. Quer dizer, então, por exemplo, quem está pagando um aluguel, ele consegue comprar esse apartamento. No começo vai pagando pouquinho, se programar. Depois, no final, fica mais caro. Mas aí ele tem 1 ano, 2 para se programar. Por quê? Quando a obra começa a gastar mais, começa a aumentar. Mas no primeiro momento ele vai pagar 150, 100, É só uma 200. evolução. Vai pagando por mês, é muito pouco. Dá para se programar. É uma pizza que ele deixa de comer no final de semana, ele se programa. Ele trava o valor, né? Ele trava o valor. Trava o Sem valor, correção é também, né? Sem correção. Sem correção. É isso aí. Bom, estamos chegando perto do final, mas ainda temos mais uma pergunta para fazer. Diante dos episódios recentes, nós vamos depois continuar isso aqui, né? Eu estava comentando até na última reunião da Secovi, a gente vai terminar aqui e nós vamos emendar um outro programa, porque não deu tempo de falar tudo nisso, e a gente vai voltar para essa pergunta do presidente. Então, assim, Banco Master, né? Eu estava na reunião da Secovi, na diretoria da Secovi, eu falei, a gente perdeu uma oportunidade de colocar página no jornal falando assim, imagina quem tinha o dinheiro do imóvel aplicado no Banco Master. Hoje tem 250 mil. E se a pessoa tivesse o imóvel? A segurança do imóvel. Guerra, agora. Bolsa de valores, fundando, americana, brasileira, subiu muito, mas agora afundando. Petróleo disparou. subindo mais ainda. Porque bombardearam as refinarias agora, o programa vai ao ar, não sei quando, bombardearam as refinarias lá toda a Arábia. Então, assim, imóvel está lá, ninguém te tira. Valorização, segundo o DataZap, nos últimos 30 anos, 400% acima da inflação. Bom, só na pandemia foi 100%. Quem comprou micros foi 110% em 4 anos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e a gente vai terminar no outro programa, mas só assim, uma pincelada. Esse Banco Master prova que nós não temos segurança em certos bancos, em certas aplicações, versus o imóvel que você tem, teoricamente, se o prédio não cair, Deus me livre, para o resto da vida, né? Sem dúvida. Imóvel, a gente foi criado nesse mercado, né? Então, o imóvel é sempre o melhor investimento. É a moeda mais forte que existe no mercado. Ela pode ter oscilações normais, mas ela nunca se deprecia. Se a gente for analisar o nosso metro quadrado de 10 anos atrás, comparado com hoje, imagina a valorização. Pega a mesma, coloca esse volume de recurso em qualquer outra aplicação, a médio e longo prazo, o imóvel sempre vai ser o melhor investimento. E, sem dúvida, o mais seguro de todos. Obrigado, Bruno e Stefano, pela presença, mas logo a gente volta no outro programa. Tem que fazer a saudação para o nosso telespectador, né? A gente volta na semana que vem, embora com o mesmo programa. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.